Olá, boa tarde. Homens e mulheres são iguais perante a lei. E em se tratando de trabalho, existe o princípio da isonomia funcional. Salários iguais para funções e jornadas iguais entre homens e mulheres. Mas será que a norma vale para a aposentadoria? A Justiça de Mato Grosso determinou que a aposentadoria de uma policial militar seja equiparada à do colega do sexo masculino. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido da Anvisa para suspender prazo para decidir importação da vacina Sputnik V. Tem como objetivo garantir a celeridade da vacinação dos brasileiros. Ministro Dias Toffoli, do STF, determina a manutenção do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal até que seja estabelecida nova regulamentação. O ministro Dias Toffoli observou que a medida é para evitar um possível colapso da economia estadual. E ainda, Superior Tribunal de Justiça admite que tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira seja descontado da pena. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para suspender o prazo dado ao órgão para decidir se autoriza ou não a importação da vacina russa Sputnik V. A reunião da diretoria colegiada da Anvisa está marcada para as 6 horas da tarde de hoje. No início do mês, o ministro Ricardo Lewandowski deu até o fim de abril para que a Anvisa decidisse sobre a importação excepcional e temporária de doses do imunizante russo. A decisão do ministro foi em uma ação do governo do Maranhão, que disse ter negociado mais de 4 milhões de doses da vacina, mas não pode importá-las sem a autorização da agência reguladora. Na decisão de hoje, ao negar a suspensão do prazo, Lewandowski argumentou que o tempo limite para a decisão da Anvisa é legal e tem como objetivo garantir a celeridade da vacinação dos brasileiros. O ministro disse ainda que a eventual negativa do uso da Sputnik V no país tem que ser justificada tecnicamente e que o órgão não pode apenas alegar falta ou insuficiência de documentos para deixar de analisar o pedido. O Ministério Público Federal conseguiu liminar na Justiça que obriga a União a apresentar no prazo de 10 dias um Plano Nacional de Comunicação para o enfrentamento da Covid-19. A ação civil pública que resultou na decisão liminar foi movida na Justiça do Rio Grande do Sul e assinada por membros do Ministério Público Federal de 24 estados, mais o Distrito Federal. A decisão determina que a União comece imediatamente ações de comunicação, como a divulgação diária de informações sobre os riscos da pandemia de Covid-19 e orientações de saúde ao público de forma geral. As informações devem ser divulgadas de forma clara e em todos os canais de comunicação do governo federal, nas suas campanhas e nos meios tradicionais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou à União que mantenha o Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal até que seja estipulada uma nova regulamentação. Na decisão cautelar, o ministro Dias Toffoli observou que a medida é para evitar um possível colapso da economia estadual, além de garantir a continuidade administrativa. Ele entende que a União, competente para regulamentar a Lei Complementar de 2021, deve oferecer programas de recuperação aos estados efetivos e possíveis. Em dezembro, durante o recesso judiciário, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, deferiu cautelar para assegurar a manutenção do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, até que fosse analisado o pedido de prorrogação. Com a aprovação da lei complementar deste ano, o governo fluminense pediu a extensão da liminar até que seja possível migrar para o novo regime. A alegação foi que a demora na regulamentação causaria ao Estado um prejuízo de cerca de 600 milhões de reais e o impediria de cumprir obrigações constitucionais, como o pagamento de salários.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivos legais que determinam que, em caso de falência, a restituição do adiantamento de contrato de câmbio para exportação deve ser realizada antes de qualquer outro crédito devido pela empresa. Quem tem os detalhes dessa decisão é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. O adiantamento de contrato de câmbio consiste no repasse por instituição financeira de recursos em moeda nacional ao exportador antes que ele efetive a transação internacional de venda de mercadorias ou prestação de serviços. Mas o que acontece se for decretada a falência da exportadora? A instituição financeira deve receber primeiro ou concorre com os demais credores? A lei de falência prevê que os valores antecipados pela instituição financeira devem ser devolvidos porque não integram o patrimônio da massa falida. E isso acabou sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. De acordo com as ações apresentadas, a regra prevista na lei privilegia instituições financeiras em detrimento do pagamento de créditos trabalhistas. O plenário virtual do STF, ao analisar as ações, declarou constitucional a legislação. Prevaleceu o entendimento de que a instituição financeira credora deve ser restituída e não se submete à ordem de credores para a quitação dos débitos. A explicação para essa conclusão se baseia no fato de que, quando a exportadora tem a falência decretada, a venda não se concretiza. Por isso, os valores antecipados pela instituição financeira não integram o patrimônio da massa falida da exportadora para o pagamento dos credores. De acordo com os ministros do STF, a regra integra uma política macroeconômica do país e é um estímulo à exportação, além de garantir segurança jurídica à instituição financeira que realiza o empréstimo. O Superior Tribunal de Justiça admitiu que o tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira eletrônica seja descontado da pena. Por unanimidade, os ministros da terceira sessão definiram ser possível o benefício da detração no caso de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar cumulada com fiscalização eletrônica. Segundo o artigo 42 do Código Penal, é permitido descontar da pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória cumprida no Brasil ou no exterior. O colegiado entendeu que, embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica previstos no Código de Processo Penal, não constituam pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. A relatora do processo, ministra Laurita Vaz, destacou que impedir a detração de apenado nessas condições significaria sujeitá-lo a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida. A ministra afirmou ainda, entre outras coisas, que interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. No julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz alertou ainda para o fato de que o recolhimento noturno, diferentemente da prisão preventiva, tem restrições pontuais ao direito de liberdade e, por isso, o tempo a ser aferido para fins de detração é somente aquele em que o acautelado se encontra obrigatoriamente recolhido em casa, não sendo computado o período em que lhe é permitido sair. E você vai ver a seguir, Justiça de Mato Grosso determina que a aposentadoria de uma policial militar mulher seja equiparada à do colega do sexo masculino. Os detalhes em instantes, eu volto já. A Constituição Federal é a nossa Carta de Direitos. Por meio dela, o Estado brasileiro define os principais valores que deseja proteger, e nós, indivíduos, podemos então pleitear direitos e garantias ali estampados perante esse mesmo Estado. Ela deveria ser leitura fundamental para crianças e adolescentes, a fim de que se tornem cidadãos plenos e conscientes do seu espaço na sociedade.
A Justiça de Mato Grosso determinou que a aposentadoria de uma policial militar mulher seja equiparada à do colega do sexo masculino. A profissional recebia um valor menor. Entenda o caso na reportagem. Homens e mulheres são iguais perante a lei. É constitucional. E em se tratando do trabalho, existe o princípio da isonomia funcional. Salários iguais para funções e jornadas iguais entre homens e mulheres. Inclusive em carreiras como a de policial militar. PMs homens e mulheres desempenham as mesmas funções, têm a mesma jornada, responsabilidades e recebem o mesmo salário quando na ativa. Nada mais justo do que, ao se aposentar, esta isonomia salarial seja mantida, correto? Mas não foi isso que aconteceu com a Marilúcia Tombini. Policial militar aposentada, ela recebia uma aposentadoria 4% menor do que um policial homem aposentado nas mesmas condições que ela. A questão foi parar na primeira turma recursal temporária do Tribunal de Justiça, que bateu o martelo em favor da policial. Estou dando provimento ao recurso para estabelecer que deve ser acrescido nos proventos da aposentadoria da recorrente o percentual de 4,1% a partir do mês 7 de 2016. O juiz Gonçalo de Barros Neto, acompanhando o voto do relator, destacou que, constitucionalmente, as mulheres têm tempo de aposentadoria diferenciado e que este benefício não pode se tornar uma punição. A questão de equidade de gênero, a equidade inclusive, dadas as características da mulher, que indiscutivelmente tem jornada dupla, ela chega em casa e vai cuidar de filho, uma série de características que fez o legislador constitucional, o constituinte já, vamos dizer assim, beneficiá-la num sentido positivo com essa normativa de aposentadoria mais cedo. Aí vem, em razão deste benefício, ela ser apenada porque foi beneficiada condicionalmente. Quer dizer, é uma coisa completamente sem sentido. Temos o valor desse julgamento como precedente e como sinalização para eventuais processos novos ou então que estão em tramitação nos juizados especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e também que já chegaram aqui os recursos em relação a outras turmas recursais. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Gilbert de Ângeles, que é especialista em direito previdenciário. Olá, seja bem-vindo, Gilbert. Muito obrigada pela sua presença. Ótima tarde para você. Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui. Bom, nós vimos na reportagem que eu fico até surpresa, né? Em pleno século XXI, a gente está falando sobre isso, desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda é comum, mas a própria Constituição Federal, no artigo 5º, ela estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo. E a Constituição, ela prevê algo diferente para a mulher no que se refere à previdência ou a salário, dependendo da atividade exercida? Como bem colocou, Rafaela, é realmente surpreendente que no pleno século XXI a gente lide com situações dessa natureza. Para lembrar que a Constituição é de 1988 e lá já prevê a igualdade entre homens e mulheres e a isonomia funcional, como bem dito na reportagem, que é o direito a um salário igual, sem distinção de sexo, quando exercidos os mesmos cargos e funções. E quanto à aposentadoria, a situação é a mesma. Homens e mulheres são tratados iguais perante a lei. Ainda que uma reforma recente aprovada, eu me refiro à reforma da Previdência, onde nós tivemos uma série de alterações, nós temos ali a mulher que precisa preencher determinados requisitos, mas no que se refere à faixa salarial, não tivemos nenhuma mudança, né? Então, o senhor atribui a uma questão cultural também, porque tendo em vista a Constituição Federal há mais de 30 anos em vigor, ou seja, não falta legislação a respeito, nós temos outros dispositivos também, isso ainda é comum, né? Esse descumprimento da igualdade entre homens e mulheres. Excelente pergunta. De fato, a reforma da Previdência, ela altera condições de idade
e tempo de serviço e de contribuição, mas não implica em receber aposentadoria distinta entre homens e mulheres. E a pergunta ela vai além para a gente entender o que está por trás disso. Temos que verificar que de fato há esse abismo entre a previsão legal e a realidade. Mas para entender isso, é preciso realmente conhecer a sociedade em que vivemos. Temos um país cujo respeito à mulher e a valorização do seu trabalho, infelizmente, não é uma realidade. Além disso, podemos citar, por exemplo, a baixa presença feminina nos cargos representativos do país, como na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Temos, por exemplo, apenas uma mulher eleita presidente de uma seccional, apenas uma mulher eleita governadora nas últimas eleições, e nenhuma mulher eleita presidente da seccional da OAB. Além disso, é um país extremamente violento contra a mulher. Extremamente violento, seja no âmbito doméstico, seja o assédio sexual e moral no ambiente de trabalho ou a importunação sexual em ambiente político. Então, de fato, um país que não respeita e não valoriza as mulheres, infelizmente, leva isso também para o ambiente profissional e traz a elas salários injustificadamente inferiores aos dos homens. E com base na sua experiência, né, você como especialista nessa área do direito previdenciário, as matérias, elas chegam ao Poder Judiciário por questionamentos de mulheres que recebem salários inferiores, exercendo a mesma função, ou enfim, por uma série de fatores quando a gente reflete sobre desigualdade? Interessante observar o seguinte, de fato o Judiciário recebe muitas ações movimentadas por mulheres em situação como a narrada, mas também temos a atuação de sindicatos, também temos a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, o Judiciário é provocado a se manifestar em situações dessa natureza por diversas frentes. O grande problema, Rafaela, é que o cenário hoje do ambiente de trabalho, inclusive com alto índice de desemprego, com toda a crise que estamos vivendo por conta da pandemia, faz com que as pessoas que têm emprego não queiram processar os seus chefes para discutir salário. Essa é uma discussão que só chega ao judiciário quando a pessoa acaba se desligando do vínculo empregatício atual. Então é uma questão bastante complicada de se resolver durante o período de serviço. Há uma disparidade de armas também, né? O trabalhador, ele tem medo, enfim, não tem advogado frente a uma empresa que tem toda um corpo jurídico muito bem preparado para isso, né? Mas, enfim, chamar atenção para o problema e refletir, fazer o que a gente está fazendo agora, conversar sobre o assunto já é um passo importantíssimo, né, Gilbert? Com certeza, a questão da disparidade de armas é fundamental. A pessoa que depende do seu serviço, como qualquer empregado comum, ela não tem os mesmos meios de ir ao judiciário, de lutar pela equiparação salarial que tem as grandes corporações. Então é uma situação difícil e esse diálogo, Rafaela, é fundamental, porque precisamos primeiro de uma conscientização da sociedade para que isso vire realidade social e precisamos que as instituições estejam vigilantes diante desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Maravilha, excelente reflexão para a gente terminar a entrevista. Gilbert de Ângeles, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa tarde. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que regulamenta a atividade de profissionais de ensino à distância. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. O
Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que regulamentava a atividade de profissionais de EAD, ensino à distância. A decisão foi tomada por maioria de votos em julgamento realizado pelo plenário virtual. A lei estadual de 2018 obrigava estabelecimentos de ensino a contratar professores para trabalhar na modalidade EAD e determinava a aplicação do piso salarial mínimo da região aos profissionais. Além disso, a legislação fluminense proibia o uso do termo tutor a quem ministrava aulas na educação à distância. O pedido de inconstitucionalidade da norma no Supremo Tribunal Federal foi feito pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A maioria dos ministros da Corte seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, a lei do Rio de Janeiro é de iniciativa parlamentar e o STF tem jurisprudência consolidada sobre o assunto. A Constituição Federal prevê que apenas o chefe do Poder Executivo tem competência para propor legislação sobre a criação de cargos, funções, empregos públicos ou aumento de remuneração dos profissionais da educação. A reserva de iniciativa, de acordo com Barroso, ocorre com base no princípio da separação dos poderes. Sendo assim, a Assembleia Legislativa, ao atribuir funções na educação à distância, invadiu a competência do governador do Rio de Janeiro. E ainda falando sobre educação, o Centro Universitário deve deixar de exigir a assinatura de termo de responsabilidade de alunos lá em Aparecida de Goiânia. Isso para garantir a quitação de eventuais débitos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Em Goiás, a Justiça Federal proibiu um centro universitário em Aparecida de Goiânia de condicionar a matrícula de alunos à assinatura de termo de responsabilidade referente à quitação de eventuais débitos pagos pelo FIES e a possibilidade de repetir disciplinas já cursadas. Além disso, os documentos que foram assinados por alguns alunos devem ser considerados nulos. Se a sentença for descumprida, a instituição poderá pagar multa de R$1.000 por dia por cada exigência de assinatura. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você, uma ótima semana para todos nós. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.